Começando. E pessoal, boa noite. Pessoal que vai entrando. Boa noite de segunda-feira aí, essa live com o Dorico Roman. Falar da temporada do Tri da América, a temporada de 2017. Esperar a rapaziada entrar, esperar ele entrar aqui para fazer o convite. Agradecer a parceria sempre aí da BetSul e do Arroz Prato Fino aí, que tem sido os parceiros aí nos últimos meses. Vamos ver. Aqui, cadê? Vamos ver se o Dorico já entrou. Ainda não. Vou esperar aqui. Aí a Bianca, afinal, tá bonita a camisa. Também achei. Meu amigo Medina de Passo Fundo, já tá tomando uma bira, não. Vamos no mate aí, né, cara? Final de tarde aí pra não se perder. Vamos lá, vamos ver de novo aqui. Se o Dorico entrou. O Dorico Roma tá aqui. Solicitação, vamos ver. Pura folha, Paulo. Pura folha aqui. Tomado. Esse é o Dorico Roma. Boa noite. Boa noite. Tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo, dentro do possível, nessa situação que vivemos, mas graças a Deus tudo tranquilo. Então tá bom. Vamos começar aí. Quero agradecer, né, por dedicar esse tempo aí pra gente falar dessa temporada de 2017, aí, quando estava à frente aí do departamento de futebol. Temporada aí que marcante pra gente. Aliás, eu tô vendo que tem uns rabiscos na camisa aí. Essa camisa é uma camisa que eu ganhei dos jogadores, toda com o autógrafo de todos eles, né? Uma camisa do Tri da Libertadores, com o selo de campeão aqui. Tá? Essa é histórica, então. Essa é histórica. Essa é para guardar. Coloquei a primeira vez hoje só para participar da tua... Então, que honra, então, olha. Eu tô com a minha novinha aqui, tu tá com a tua que é a relíquia. Eu tenho uma dessa que a Umbro até me mandou no começo de 2018, que tem o autógrafo de todos, mas eu até hoje não tive a coragem de usar ela. Tá guardadinha lá para fazer um quadro lá em casa. Tchê, começar, anotei algumas coisas aqui pra gente ir falando aí pro pessoal, mas antes de mais nada, perguntar como é que foi tua trajetória dentro do clube até chegar no departamento de futebol. Bom, inicialmente, boa noite a todos os participantes que estão nos vendo. Agradeço ao Dutra a oportunidade de conversar com vocês. Eu participei do Grêmio, era torcedor. Eu era torcedor de arquibancada, desde... Eu vim para Porto Alegre em 75, ia aos Jogos no Olímpico. Em 2010 eu me tornei conselheiro do Grêmio. E participei de alguns trabalhos lá, e um trabalho... Fomos conselheiros juntos, né? Que eu ainda, de 2007 a 2013, ainda fomos juntos, né? Isso. Eu participei do fórum de debate, que era um fórum do Conselho Deliberativo, conheci algumas pessoas, e paralelamente com isso eu tinha um blog, junto com um irmão, uma irmã e mais algumas pessoas que colaboravam. Mais tarde entrou alguns outros, mas inicialmente era o meu irmão e eu, e a minha irmã. E conheci algumas pessoas por causa do blog também. O Dr. Price foi uma pessoa que, quando começamos os blogs de futebol, ele participava bastante, ele gostava muito disso. E lá pelas tantas, na eleição do presidente Fábio Koff, ele me convidou para ser candidato a vice-presidente na chapa. Eu aceitei o convite, concorremos, e em 2012, então, na eleição, a partir de 2013, eu participei do Grêmio como vice-presidente eleito, e depois também, na primeira eleição do presidente Romildo, eu participei também como vice-presidente eleito. E estava nessa situação de vice-presidente de futebol, junto com o Dr. Price e mais os outros 3 vice-presidentes, que eram o Marcos Hermann,
o Sergei Costa e o Cláudio Derich, eu acho. Exatamente. E o que aconteceu é que houve uma mudança no departamento de futebol, o Dr. Price foi convidado para assumir a vice-presidência de futebol, e ele, um dia, quando estava se tratando disso, de ele assumir o futebol, ele me ligou e disse, tá pronto, Dorico? Eu disse, tá pronto para quê? Para ir comigo para o futebol. 2016 isso, né? 2016, setembro de 2016, o Grêmio estava há muito tempo já, 15 anos quase sem ganhar um título. E o Dr. Price convidou também o Dr. Saul Berdichés, que é uma outra pessoa muito querida, muito competente, uma pessoa maravilhosa. E fomos os três a assumir o futebol do Grêmio. E foi assim que eu entrei minha trajetória dentro como administrador do Grêmio e depois dentro do futebol. E dali, 2016, teve o título da Copa do Brasil. E 2017, o Price sai do futebol. 2016, Olha aí. é isso aqui. Que espetáculo. Assumimos em setembro, o Grêmio tinha jogado a primeira partida contra o Atlético Paranaense. E aí é uma coisa interessante que seria bom a gente comentar um pouco do que aconteceu. Houve um trabalho, um pedido. Na verdade, quando o Dr. Price assumiu, a indicação que ele fez das pessoas para trabalhar no futebol do Grêmio era o Renato. O Renato trouxe junto com ele o Alexandre Mendes. E o Price pediu também o Espinosa como auxiliar. Seria uma espécie de gerente para tratar de fazer a interface do futebol profissional com a base. Enfim, ajudar o Renato na condução do futebol. E o que aconteceu é que o primeiro pedido do Dr. Price, na primeira reunião, foi pedido aos três, que nós queríamos que o Grêmio jogasse fora de casa do mesmo modo que jogava em casa. Esse foi um pedido muito veemente feito. Porque o Grêmio sempre tinha aquela coisa de em casa conseguir bons resultados e fora de casa o Grêmio muitas vezes colocava fora as classificações e os campeonatos. Então houve um pedido nesse sentido, o Renato trabalhou muito isso. A ideia de que o campo é o mesmo, a bola é a mesma, são 11 contra 11, a torcida faz barulho lá e cá. Então, sabe, um primeiro trabalho foi nesse sentido, de que o Grêmio pudesse desempenhar fora de casa da mesma forma que aqui. E o que nós vimos, depois de um susto que foi o jogo de volta aqui com o Atlético Paranaense, acabamos na estreia do Renato quase sendo desclassificados, passamos nos pênaltis. O Grêmio começou a jogar e começou a encantar e tivemos, naquele ano 2016, alguns jogos assim maravilhosos. Aquele jogo com o Atlético Paranaense contra o Cruzeiro no Mineirão foram jogos fantásticos. Fora de casa, mostrando que o trabalho tinha sido bem feito e acabamos por conquistar essa medalha maravilhosa aqui, que foi o primeiro pentacampeão da Copa do Brasil, uma conquista inesquecível. E foi onde começa o caminho da grande temporada ali de 2017, né? Como é que impactou, como é que foi depois da conquista de 2016, o começo em 2017, daí, de montagem de time, como é que foi o início de trabalho na temporada de 2017? Nós tínhamos uma situação de... O Dr. Price assumiu de forma emergencial no final do ano e disse que não poderia continuar em 2017. E houve uma reunião do Conselho de Administração, onde, no final da reunião, após muito debate, pelo que eu soube, o presidente Romildo me ligou, me convidando para ser vice-presidente de futebol. Nós tínhamos... o gerente executivo do Grêmio era o Rui Costa, ele saiu. O Júnior Chávarri assumiu por um período e o Júnior Chávarri saiu junto com... Quando saiu o departamento de futebol que nós substituímos, o Júnior Chávarri saiu também. E como nós estávamos no final do ano, com a Copa do Brasil acontecendo, acabou que a gente não teve condições de contratar um executivo de futebol e o executivo só veio assumir, o Zanotta assumiu em maio. Ou seja, nós ficamos de setembro de 2016 a maio de 2017, o Dr. Saul e eu
administrando as coisas do futebol e fazendo as negociações, fazendo as pesquisas. Pesquisei muito jogador, porque a situação do Grêmio em 2016, 2017 era bem diferente do que encontramos em 2018, 2019, quando tivemos algumas boas negociações e um aumento de receitas bastante grande. Isso era até uma questão que eu ia fazer também, como montar um time forte, competitivo, gastando pouco. Que eu me lembro que na época, como tu está dizendo, né, as contas não estavam tão em dia. Não tínhamos recursos para investir no futebol. Sabíamos que futebol é título, o que a torcida quer é título, mas também sabíamos que o melhor caminho para o time ser vitorioso é a saúde financeira. Um time endividado pode ter sucesso momentâneo, mas a longo prazo, a médio prazo, ele vai sucumbir, não tem como. Não consegue se manter, né? Não que é o mais difícil. Aí fizemos muita pesquisa, indicações de jogadores, assisti muito vídeo e acabamos contratando jogadores que nós entendemos que podiam suprir algumas necessidades que o Grêmio tinha. Vieram jogadores não muito caros, jogadores que estavam razoavelmente disponíveis. Por exemplo, veio o Léo Moura, veio o Bruno Cortez, o Barrios, foi talvez a contratação mais cara que a gente fez. O Jael, nós não tínhamos um jogador de imposição física, um jogador para brigar na área. Alguns jogos de Libertadores, de Brasileiro, é importante ter um jogador que seja capaz de enfrentar a zaga adversária e abrir caminho, às vezes, à força mesmo, para conseguir o gol. E esses jogadores, mais alguns, o Michel, um jogador importante, desconhecido, que na época até... Veio da Série B, né? Ele tinha vindo da Série B, né, o Michel? Isso, houve comentários depreciativos, é um belo volante que depois foi muito importante na caminhada do... A primeira temporada dele no Grêmio foi boa demais. Né? Sim, ele foi sondado por clubes da Itália, chegou a haver propostas por clubes da Itália e a gente acabou não negociando. Bom, então a montagem do time foi assim, com poucos recursos, mas com muita pesquisa, muito trabalho, e conversávamos com o Renato, indicações, perfis de jogadores, e buscamos, fazendo investigação em sites, investigação em vídeos, jogadores que atendiam às necessidades e às características que nós procurávamos. Foi assim que montamos o time e começamos uma Libertadores desacreditado. O pessoal dizia, o Grêmio vai jogar uma Libertadores com jogadores de segunda divisão. O que aconteceu foi que... e aí tem uma outra questão também que muitas vezes é falada, que o time estava pronto quando o Renato chegou. O time que o Renato pegou em 2016 e que foi aquela maravilha que a gente viu no final da Copa do Brasil, ele mudou para 2017 praticamente metade. Nós não tínhamos o Wallace, que foi vendido, o Maicon sofreu uma lesão. O Maicon tinha uma lesão muito séria, muito dolorido para ele jogar futebol. No tendão ele tinha uma lesão e ele foi postergando por necessidade de jogar mais uma partida, mas acabou que em 2017 ele precisou realmente operar porque não tinha mais condições de suportar as dores para jogar. O Douglas sofreu uma lesão, também é um jogador que foi muito importante na conquista, que dava cadência no time em 2016, na conquista da Copa do Brasil. O Pedro Rocha foi vendido, o Marcelo Oliveira também foi substituído pelo Cortez, então metade do time não era mais o time do Roger, como diziam. E realmente foi um time que encaixou. O trabalho feito foi no sentido de dar ambição aos jogadores. Os jogadores já tinham sentido o gosto do que era ser campeão, a festa que houve quando o Grêmio ganhou a Copa do Brasil. E o grupo estava um grupo maravilhoso, um grupo fechado, trabalhando realmente para vencer. E conseguimos fazer essa caminhada. Foram 14 jogos na Libertadores, 10 vitórias. Vitórias fora de casa, como aquela vitória com o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Houve vitória contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, o próprio Lanús, o Godoy Cruz. O Grêmio, 2016, 2017, jogou de uma forma que a gente até, em determinado momento, dissemos que era uma forma que deveria ser perenizada no Grêmio. O Grêmio grande, propondo o jogo,
jogando um futebol vistoso e um futebol conseguindo resultados. É tudo que se quer de um time que a gente torce. E você sentiu que faltava alguma coisa no time para 2017, tirando ali o atacante, como tu disseste, para começar a temporada, ou que faltava para ambicionar alguma coisa maior, como era no caso da Libertadores, um brasileiro? O Dr. Price criou uma expressão que ficou, muita gente usou depois, que era o fazedor de gol, porque não precisava um fazedor de gols. E o fazedor E de foi polêmico, né? o Barrios, veio o Barrios e veio o Jael também, com uma característica um pouquinho diferente do Barrios, mas um centroavante de ofício também. Sim. E precisávamos de peças de reposição. Nós tínhamos até uma situação interessante, uma história que às vezes também vem distorcida, a questão do Arthur. O Arthur se diz que o Grêmio quis emprestar, isso nunca aconteceu. Nunca houve oferta de Arthur para Santos ou oferta de Arthur para algum clube do Nordeste, de forma nenhuma. Pelo contrário. Teve um jogo na Arena, em 2016 ainda, Grêmio e Botafogo, se eu não me engano, que o Arthur jogou e chamou muito a atenção. Estava o Praz, o Saul e eu assistindo o jogo. Um dos primeiros dele, não foi? Isso. E nos chamou a atenção, e até tem registro, nós temos registro dos diálogos no WhatsApp do potencial que o Arthur tinha. E o Arthur, aí vem aquelas coisas do futebol. O Arthur, ele não jogava porque ele estava subindo da base. E teve um momento que o Grêmio tinha uma semifinal do Campeonato Gaúcho e nós íamos jogar no Paraguai com o Guarani. E o Renato resolveu, porque tem umas questões também que... o Renato tinha prometido para a mãe... O Renato nunca tinha ganhado o Campeonato Gaúcho. E ele tinha prometido para a mãe dele que ia ganhar o Campeonato Gaúcho. Então, resolvemos. Tínhamos empatado com o Novo Hamburgo o jogo na Arena e estávamos bem na Libertadores, tínhamos ganhado os jogos contra o Zamora e contra o Iquique. Resolvemos jogar com o time reserva no Paraguai para poupar os jogadores para a semifinal aqui contra o Novo Hamburgo. E o Arthur jogou lá no Paraguai contra o Guarani e chamou a atenção. Ele era um jogador já muito diferenciado, novo, mas que tinha uma característica de jogo de futebol que saltava os olhos assim, a qualidade. Então, lá nesse jogo, graças talvez a ter se escalado esse time reserva, foi que o Arthur começou a ter mais presença no time titular e acabou depois, a partir do terceiro, quarto jogo, depois desse jogo com o Guarani, o Arthur se tornou titular do Grêmio e foi um episódio que também marcou assim porque nós tínhamos esse jogo no futebol, né? O jogo com o Novo Hamburgo foi um momento assim. Isso eu ia te fazer uma pergunta: como é que foi numa preparação, vindo da Copa do Brasil, o clube se preparando já na Libertadores, fazendo um planejamento e tal? Como é que foi esse baque da eliminação para o Novo Hamburgo? Né? Que era algo que ninguém imaginava, a torcida não imaginava, vocês não imaginavam. Como é que foi lá dentro isso aí? Como é que foi a paulada lá dentro? Bom, o Novo Hamburgo vinha com uma campanha boa, tanto é que ele tinha feito a melhor campanha na fase classificatória. Foi campeão, né? Foi campeão. E nós tínhamos empatado o primeiro jogo. Empatamos o primeiro jogo com o Novo Hamburgo e isso nos acendeu um sinal. O jogo de volta seria em Novo Hamburgo e o Grêmio precisava ganhar ou empatar e ganhar nos pênaltis. Então, o futebol tem isso. Quando o time ganha, é céu de brigadeiro, tudo maravilhoso. E quando acontece algum percalço, nada presta. As coisas se complicam e às vezes é na derrota que se sabe, que se conhece quem são os parceiros, quem são as pessoas de fé que estão junto nos momentos difíceis. Porque, como eu disse, quando se ganha, tudo é maravilhoso. Então, esse jogo com o Novo Hamburgo teve essa desclassificação e em seguida depois jogamos com o Guarani na Arena, ganhamos e fomos jogar em
contra o Iquique em Calama. O Iquique, aí tem algumas coisas interessantes. Perdemos esse jogo para o Iquique lá. O Iquique é um time de uma cidade a nível do mar. Vocês mudaram, né? Eles mudaram para Calama, 2.250 metros de altitude. Perdemos o jogo e não podíamos. Tínhamos perdido já a classificação para o Novo Hamburgo. Perdemos para o Iquique, um time que merece respeito, mas enfim, com um nome estranho, e chegar justificando que era na altitude. E tem detalhes que talvez as pessoas, muitos não saibam. Calama é uma região de minas de cobre. Então lá é seco, altitude, e existe uma névoa no ar, permanentemente das minas, o pó das minas de cobre, permanentemente no ar. A secura do clima, mais esse pó, ele entra nas vias respiratórias, ele resseca a garganta, resseca o nariz, as narinas. E é muito ruim. Os jogadores realmente sofreram bastante lá. E perdemos o jogo também em função disso. Talvez isso não foi dito na época, porque seria uma justificativa. E aparecer desculpa. Uma desculpa pela derrota, mas realmente isso aconteceu. E aí, o Grêmio teve esse jogo com o Iquique e depois só ia jogar de novo 23 semanas depois. E aí tem um episódio interessante que é porque a gente sentir como funcionam as coisas no futebol. O Renato pediu para passar uns 3 dias no Rio de Janeiro, já que só tinha jogo 3 semanas depois de novo pela Libertadores. E começou uma onda. Isso deu uma polêmica, eu me lembro. Começou uma onda para derrubar o Renato, para derrubar o departamento de futebol. E é impressionante isso. As pessoas próximas que tu, sabe, tu imagina que são pessoas que estão junto contigo, quando tu vê tratando de mudar, de dizer que está tudo errado. O Grêmio era líder da chave e as pessoas fazendo uma pressão violenta para tirar o treinador, para mudar todo o departamento de futebol. Então, sentiu uma tentativa de desestabilização vindo de imprensa, torcida. O que aconteceu? O Renato voltou do Rio e alguém deve ter comentado com ele. Ele estava lá de folga, não ia tratar de futebol com ele. E ele chegou no CT e me procurou e disse: o que está acontecendo, Dorico? Eu disse: nada demais, Renato, só querem te derrubar, querem me derrubar. E ele: mas quem? Disse: não te preocupa que está tudo tranquilo. E aí aconteceu um outro episódio que também tem uma narrativa pelo meio, pela metade, que nesse dia que ele retornou, estava muito forte a pressão, críticas na imprensa, críticas da torcida, nas redes sociais, e nós conversamos, o Dr. Saul, o Renato e eu, vamos fazer uma reunião com os jogadores para remobilizar o grupo. Nós estamos bem na Libertadores, estamos com a classificação bem encaminhada, e vamos conversar com os jogadores e vamos chamar o presidente para participar. Liguei para o presidente Romildo: presidente, vamos fazer uma reunião aqui com os jogadores e gostaríamos que participasse. E o Romildo foi lá para o CT. E aí a notícia... A polêmica é que ele foi para o vestiário. O presidente chegou aí para o vestiário. A notícia que sai é que o presidente desceu para o vestiário. O presidente Romildo sempre teve livre de trânsito, óbvio, presidente do clube, em todos os departamentos. Mas a informação a versão que circulou é que o presidente desceu para o vestiário, quando na verdade foi uma reunião que nós fizemos e chamamos ele para participar junto. Então, são episódios que eu conto para a gente, para as pessoas terem noção de como são as coisas. Algumas coisas. Acontece muito mais coisa por trás que a gente não fica sabendo porque não sai na grande mídia. Outras coisas que aconteciam, por exemplo, tem uma coisa que eu guardo com muito carinho que acontecia quando eu era vice de futebol nessa caminhada da Libertadores. Depois de todo jogo, cada jogo que o Grêmio jogava na Libertadores, o presidente Fábio Koff me ligava. Ou no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele me ligava. Era bem amigo dele, né? Tu ficasse bem amigo do Koff, né? O presidente Koff é uma pessoa
extraordinário, um presidente, uma pessoa de uma inteligência e de uma capacidade de gestão extraordinária. E eu tive a oportunidade, quando eu era vice-presidente eleito, eu tinha mais disponibilidade de tempo, porque eu tinha já me aposentado da atividade principal que eu tinha. Então, eu ia ao Olímpico e via as dificuldades. Quando o presidente Koff assumiu o Grêmio estava numa dificuldade financeira inacreditável. E mais aquela ronha da arena ainda, né? Simultâneo. Isso. Então, eu ia todos os dias no Olímpico e acabei me aproximando do presidente e nos tornamos... Ele me ensinou muitas coisas, conversamos muito. E quando eu era vice de futebol, ele me ligava e ele sempre dizia: Dorico, nós vamos ser campeão da Libertadores. Tenho certeza, Dorico, que nós vamos ganhar essa Libertadores. E isso era uma coisa que dava muita força, porque era uma pessoa com a caminhada que ele tinha dentro do Grêmio, apoiando e sempre trazendo uma palavra de confiança. Eu me emociono até de falar do presidente Koff, porque realmente foi um período muito rico esse que eu vivi ao lado dele dentro do Grêmio. Deve ter aprendido muita coisa. E, Tchê, alguém até perguntou, vou aproveitar que tinha falado ali do acessório do vestiário, e alguém perguntou, eu perdi o nome aqui, porque eu não consigo acompanhar, eu peço desculpa pro pessoal, porque eu não consigo ir vendo, escutando e vendo uma listinha que eu tenho de tópicos e acompanhando os comentários. Mas alguém perguntou como é que era a tua relação com o Renato, porque tem muito da polêmica que tu e o Renato não se davam, que vocês não se entendiam, então como é que era a relação? Eu até botei a foto da chamada da live, uma foto tu e ele abraçados, rindo. Mas como teve essa polêmica, eu te pergunto para te falar, assim, porque eu sei da relação que vocês tinham, mas para te dizer para o pessoal que está assistindo aí como é que era a relação que tinha com ele. Minha relação com o Renato é excelente, uma relação ótima, uma relação transparente, de confiança absoluta. Basta, quem tiver dúvida, ver a entrevista que o Renato deu quando eu saí. E depois que eu tinha saído já há um ano, ele também, numa coletiva lá na Arena, ele me citou espontaneamente, com palavras elogiosas a mim, ao departamento de futebol, que ele trabalhava também, mas referiu. Então é tranquila, a minha relação com o Renato é muito tranquila e tem alguns fatos até pitorescos, assim, que quando eu assumi, por exemplo, quando eu assumi de vice de futebol, o Renato me testando. Ele não é malandro, quase, né? Malandro, muito malandro, me testando. Dorico, quem é o teu ídolo, o maior ídolo aqui no Grêmio? E eu malandro, né? O treinador perguntando para o vice de futebol quem é o maior ídolo. Eu olhei para ele e disse: o De Leon. Ele ficou me olhando, ele achou que, né? Ele achou que ia dizer que era ele, disse o De Leon. Sacanagem. Então, mas respondendo objetivamente a tua pergunta, não tem problema nenhum com o Renato, nunca tive problema nenhum com o Renato. Aliás, eu nunca tive problema nenhum com o jogador. No vestiário, às vezes se ouve, os jogadores não gostam do Dorico. Eu recebi presença de jogadores, recebi camisetas autografadas, converso com todos os jogadores, não tem problema nenhum com nenhum jogador do Grêmio. Eu ia te perguntar isso também, a relação que tinha com o Renato, e como é que é uma relação, primeiro, assim, de um vice de futebol com os atletas do vestiário, na convivência, nas viagens, e como era especificamente a tua relação com os jogadores em 2017. Duque, olha só, eu tenho alguma experiência administrativa, eu trabalhei como administrador de grupos, e o administrador ele tem que se moldar ao que ele tem. Então, um administrador, especificamente no caso de um vestiário, de um grupo de jogadores, pode ter um vice de futebol que seja mais atuante, que seja mais incisivo, que seja mais sanguíneo, para mobilizar o grupo, para dar aquela ênfase em algumas questões. Mas, olha só, se eu tenho no vestiário o Renato, que é um jogador consagrado, experiente, um treinador que tem uma capacidade de gerir um grupo como poucos treinadores têm, por que o Dorico vai se intrometer
deixa ele fazer, que ele vai fazer bem feito isso. Então, o meu trabalho, e o do Dr. Saul, quando eu estava lá, era um trabalho de gerenciamento, de ver o que pode dar problema, o que está dando problema, vamos resolver, vamos facilitar as coisas, vamos sugerir algumas situações e muitas conversas tivemos. Nós fazíamos reunião do departamento de futebol toda segunda-feira. Nos reuníamos com o Renato, com o Alexandre, com o Espinosa, com os médicos, com os preparador físico, preparador de goleiro, fisiologistas, fisioterapeutas, pessoal da área jurídica, pessoal lá que fazia o suporte das viagens, a logística. Conversávamos com todos, sugerimos coisas, muitas conversas também, em particular, com o Renato, com o Alexandre. Então, não tinha por que o Odorico querer ser personagem no vestiário quando tem uma pessoa lá no Grêmio que domina o vestiário e sabe fazer isso muito bem. Agora, obviamente que existem situações, existem momentos que é preciso uma intervenção e a gente fez da forma como achou melhor possível, sempre pensando no bem do Grêmio. Teve alguém que perguntou ali, tá falando da relação com os jogadores do vestiário, alguém, de novo, não viu o nome, mas perguntou, e o Edilson? Pois essa é uma história que eu vou aproveitar, Dutra, já que fizer essa pergunta, eu vou aproveitar para esclarecer isso de uma vez por todas, espero. Eu não sei por que o Edilson gravou aquele áudio. Eu nunca tive problema nenhum com o Edilson. Ele gravou aquele áudio, talvez eu possa até imaginar a situação, ele saiu para o Cruzeiro, forçou a saída para o Cruzeiro, e talvez ele tenha tentado, de alguma forma, justificar a saída dele e arrumar um bode expiatório. Mas isso é uma coisa que passou. Justificar, porque a proposta que o Cruzeiro fez para ele era irrecusável. Sim. Era irrecusável. Mas isso é uma coisa que passou. E até eu vou aproveitar agora para revelar algo que eu nunca falei, porque também não tive oportunidade. Também é uma coisa que aconteceu entre nós dois. E o Edilson, e vou dizer pela primeira vez publicamente isso, o Edilson me pediu desculpas. O Edilson, eu tenho isso registrado, ele não quis fazer um pedido público por razões dele, mas enfim, eu tenho registrado o Edilson reconhecendo que errou e me pedindo desculpas. E eu disse, tudo bem, Edilson, se tu reconhece o erro, passou, está superado. Então, boa oportunidade essa para eu claro. Esclarecer a situação, porque tem muito diz que muito tititi que não corresponde à verdade. E quando uma questão dessa surge, geralmente via imprensa, o pessoal não tem muita vontade de apagar o fogo, né? Pelo contrário, você tem que jogar mais gasolina para repercutir. Não, dá audiência, fofoca, briguinha, isso dá audiência. Então, por mais foi desmentido isso, mas as pessoas não acreditam, preferem dar curso a versões que são mais polêmicas e que geram mais audiência, enfim. Esse episódio de Edilson realmente é um episódio para mim que está superado, me pediu desculpas, ponto final. Tá certo. E durante a temporada de 2017, qual foi para ti, assim, tirando o título, obviamente, né, que seria uma coisa óbvia, mas qual foi o ponto alto e o ponto mais baixo para ti? Eu digo para ti dentro do vestiário, como vice de futebol. Qual foram os dois, o auge e o ponto mais baixo? Teve um momento que para mim foi muito... Teve alguns momentos difíceis na minha passagem pelo futebol. Por exemplo, contratamos um jogador, o Kaique, e houve um desacerto financeiro e a gente não concluiu a negociação. Isso aí para um dirigente, né, novo, que está começando, seria uma coisa terrível. Mas eu sempre pensei no que era melhor para o Grêmio. Havia um acordo que foi tentado mudar na última hora, eu não concordei e, sabe, foi um momento difícil esse, porque o jogador veio, vestiu a camisa, não, mas... Desceu no aeroporto, né? Tiraram foto no aeroporto e tal. Houve um outro momento para mim que foi mais triste do que
uma tristeza, sabe, pela pessoa, que foi quando o Gabriel Fernandes veio. O centroavante que nós garimpamos, que analisamos e chegamos à conclusão que era um jogador que podia vir para o Grêmio, ser um 9 que nós procurávamos. E quando chegou aqui para fazer o exame médico, tinha um problema. Novamente, o jogador tem problema, vamos pensar no Grêmio, né? E o jogador teve que... Foi uma tristeza muito grande para ele, saindo de um clube pequeno lá do Uruguai e vir para o Grêmio. Mas tem um momento que é mais marcante ainda, que foi quando nós perdemos para o Cruzeiro a Copa do Brasil, lá no Mineirão. Foi. Eu estava lá. Nos pênaltis. O Bagno me perde um gol, ele, o goleiro, no começo do jogo, que podia ter jogado a pai de cal no Cruzeiro. Isso foi em agosto. Segunda quinzena de agosto. E eu me lembro que depois do jogo, os jogadores tomaram um banho, a gente fazia o lanche em Belo Horizonte era no hotel. Mas os jogadores tomaram um banho, se arrumaram, enfim, começou a sair do vestiário, saíram os jogadores, e no final ficaram o pessoal que recolhe o material, recolhendo as camisetas, recolhendo as bolas, etc., e o Renato e eu. E saiu mais um, e saiu mais outro, e ficamos só o Renato e eu. E o Renato, ele odeia perder. O Renato não gosta de perder. A gente está vendo esse seriado do Michael Jordan. O Renato é dessa família aí. Ele quer ganhar e quando perde ele fica muito contrariado. E ficamos ali no vestiário, o Renato quieto, e eu disse: Renato, todo mundo já tinha ido embora, estamos só nós dois no vestiário. Eu disse: Renato, vamos pro ônibus, vamos embora, que tem coisa boa nos esperando ainda esse ano. Deus só aguardando o melhor, como disse o Baltazar. Ele me olhou, e aí levantamos e saímos, fomos pro ônibus os dois. E realmente depois tivemos essa vitória maravilhosa que foi na Libertadores. Essa derrota pro Cruzeiro lá, acho que foi uma das que mais me abalou, assim, dos últimos anos. Essa é contra o River. Porque estava na nossa mão, assim, a impressão que eu tinha que estava... E o quanto isso foi um fator eu digo, motivante para a conquista da Libertadores. Como é que vocês, na época, dividiam, se é que dividiam o foco entre a Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores? Tem como o jogador não, ou o vestiário, ou o departamento de futebol não focar numa competição? Essa é uma discussão que acontece quando um time começa a ir bem em várias competições ou conquista o direito de participar de várias competições, a tal da priorização. O que se procura fazer é ir bem em todas. Sim. Mas eu digo assim, o atleta ou o departamento de futebol, ele consegue não dar um foco, porque, cara, a gente caiu da Copa do Brasil, a gente estava jogando a valer, e aí a gente tinha Libertadores do Brasileiro, a gente ficou, se não me engano, em quarto lugar, né, em 2017 no Brasileiro, mas tem como na cabeça do jogador, do departamento de futebol, não dar um foco para uma das competições? Existem alguns critérios que podem ser utilizados. O que nós pensávamos sempre vamos o mais longe que nós pudermos em todas elas. Só que tem uma situação que é a seguinte: o brasileiro, teoricamente, né, ponto perdido não se recupera, mas teoricamente é um campeonato que tu vai jogar todas as partidas e teoricamente tu poderia recuperar eventualmente um terreno perdido, pontos perdidos. E o mata-mata não. O mata-mata, se tu perder, perdeu. Então tu vai dar foco numa competição que te leva para o Mundial, que te leva, enfim, uma glória de ganhar uma medalha dessa aqui, ó. Olha aí. Tá pesado essa live hoje, hein? É difícil dizer, não, nós vamos priorizar, porque não é isso que acontece. O que acontece é que a gente procura sempre colocar o time que está com melhores condições para jogar aquela partida. Os jogadores são acompanhados, é feito acompanhamento de minutagem, é feito acompanhamento
clínico dos jogadores, existem medições que são feitas para se saber se o jogador está com estresse muito grande, se ele está sujeito a ter uma lesão, porque existem substâncias que são liberadas no sangue quando existem microlesões. E dependendo da quantidade dessa substância, essas microlesões podem ser muitas e podem ser o prenúncio de uma lesão mais grave. Então, esse acompanhamento é feito e são escalados os jogadores que estão mais seguros, digamos assim, de poder jogar e não ter problema de lesão. Então, é uma discussão interminável essa, e eu não acredito que alguém encontre uma equação que possa atender, porque tu não vai abandonar a Libertadores, tu não vai abandonar a Copa do Brasil e tu quer ganhar o Brasileiro. Para fazer isso, tem que ter um elenco grande, de qualidade, e tem que ter recursos. Talvez o Grêmio, essa situação de agora está colocando aí um ponto de interrogação no futuro financeiro dos clubes, mas o ideal para um clube do tamanho do Grêmio é efetivamente ter um plantel grande, forte, com reposição e com jogadores de qualidade, 2 ou mais até para cada posição. Aí tu consegue sim jogar o Brasileiro e as outras competições todas com chance grande de ganhar. Tá, e essa eliminação do Cruzeiro, qual foi a pior? Foi a do Cruzeiro ou foi a do Novo Hamburgo lá no começo do ano? A do Novo Hamburgo, eu não vou dizer que foi surpreendente, porque o Novo Hamburgo mereceu. O Novo Hamburgo teve um desempenho muito bom naquele ano. Mas foi um pouco surpresa ser desclassificado para o Novo Hamburgo. O Cruzeiro, nós tínhamos ganhado o jogo aqui e tivemos a chance de fazer o gol lá. Aliás, nós tivemos a chance de fazer o gol lá e praticamente matar. E era uma coisa assim que o time vinha não crescendo e parecia que ia dar de novo, ia dar o Hexa. E foi um momento, assim, um baque bem grande, perdendo os pênaltis. Eu até vou confessar aqui para vocês, quando terminou o jogo e foi para os pênaltis, eu desci para o vestiário que eu não queria. Eu sou uma pessoa que fico muito tranquila durante a semana do jogo, no dia do jogo, mas quando a bola rola, aí eu realmente, o meu nervosismo vem quando a bola está rolando. E pênaltis, então, é uma coisa que me massacra demais. Eu fui lá no vestiário olhar na televisão porque não queria ver ao vivo lá. E o ponto mais alto, tirando o título, óbvio, da Libertadores nessa temporada? Eu acho que nós tivemos jogos contra o Barcelona em Guayaquil, foi um jogo extraordinário. Foi um momento assim de ali quase certeza de que o título viria, sabe? A gente nunca quer ser otimista demais, mas ali não tinha como, né? Eu estava lá em Guayaquil também no jogo. Não teve, acho que depois daquele 3-0 não tinha como a gente não ter meio a certeza dela. E o interessante desse jogo é que eu tinha às vezes eu acordo com um pressentimento, quando o Grêmio joga, um pressentimento bom, às vezes ruim, e naquele jogo eu tinha convicção que o Grêmio ganharia de 2-0. Eu disse para o presidente, nós vamos ganhar de 2-0. Então, como? Foste muito humilde. Pois é, e foi 2-0 no primeiro tempo. Talvez eu tenha só sonhado o primeiro tempo só. Mas foi um jogo, um estádio, quem conhece lá sabe, um estádio 60 me impressionou muito. Me impressionou muito. Eu não esperava ver o estádio, a torcida daquele jeito como foi lá. Não, o estádio completamente lotado, uma torcida ensandecida, torcendo para o Barcelona, muito receptivas, sabe? Com a delegação, tranquilo, não houve problema nenhum. Mas a torcida, o estádio pulsando. E o Grêmio amordaçou o Barcelona e fez aquele placar. Aquilo foi um momento realmente extraordinário. E ainda teve aquela defesa do Groy. Uma outra, no final do jogo, eu disse para o Groy, eu quero as luvas, eu quero a tua luva desse jogo, que eu vou pedir para o pessoal do museu colocar lá no Museu do Grêmio, porque essa defesa aí é uma defesa
que vai marcar a época. Vai, é uma E tá lá hoje, né? Tá lá. Quem quiser ver a luva daquela defesa, tá lá no Museu do Grêmio hoje, exposta lá. Ele me deu a luva, eu entreguei lá pro pessoal do museu e a luva tá lá. E esse jogo aí foi, cara, o jogo que a geral fez a viagem mais... A gente acha que é a viagem mais terrestre, mais longa que uma torcida já fez, né? Os caras ficaram 6 dias para ir, 6 dias para voltar, e chegaram 20 minutos antes do jogo começar lá em Guayaquil. Foi espetacular. Esses episódios aí que mostram a paixão de uma torcida também são coisas que mostram o tamanho do Grêmio. E tem o jogo final, que esse é uma novela. Esse jogo tem tanta coisa que aconteceu nos bastidores que realmente... Que dá pra fazer uma live só com isso aí, hein? Mas como é que foi desde aqui de Porto Alegre até... Bom, nós tínhamos a Libertadores, tem que se ter as cautelas, porque a gente sabe como as histórias que se contam, as coisas que acontecem, e tínhamos tido algumas informações para ter cuidado, e realmente no jogo aqui, o que aconteceu, o que se viu no jogo, até quando acabou o jogo, eu estava um pouco transtornado até da entrevista para as rádios, reclamando de forma muito veemente, porque o juiz, enquanto ele não deu o terceiro cartão amarelo para o Kahneman, ele não sossegou. Eu tenho certeza disso, que ele veio para Porto Alegre com a missão de tirar o Kahneman do jogo final. Então... Falando do Kahneman que ele tirou, eu queria que a torcida do Grêmio pudesse ter visto a reação do Kahneman no vestiário depois do jogo. Depois do jogo foi uma coisa impressionante. O Kahneman estava furioso. Tem para quem não sabe, tem o vestiário do Grêmio, sai para um corredor que dá num outro corredor que vai dar na sala da coletiva. E eu estava na ponta de um desse corredor que eu enxergava. Ele batia na porta dos juízes, do vestiário dos juízes, e falava coisas que eu não vou falar aqui agora na live, impropérios. Eu queria ter filmado, eu não filmei, óbvio, porque é um lugar que não se pode fazer imagens, né? Mas eu tinha muita vontade de vendo aquilo na hora de filmar, para que a torcida visse aquilo, né? Ele ia ser mais ídolo do que ele já é, se a torcida visse o que ele fez no vestiário do juiz. Não, o Kahneman estava indignado com o cartão amarelo e ele batia na porta do vestiário do juiz e dizia: eu quero falar com o juiz. E a pessoa... Foi homem para fazer aquilo, tem que ser homem para sair aqui agora. Xingava até a 18ª geração. Mas uma curiosidade, assim, lá pelas tantas, a pessoa abriu a porta e disse: eu quero falar com o juiz. E a pessoa disse: ele está no banho. Eu espero. Eu espero. E depois, o Kahneman, figurasse lá em Lanús, nós estávamos na cabine com os jogadores que não estavam no banco e alguns dirigentes mais. O Kahneman, o tempo inteiro, ele jogou junto aquele jogo. Ele orientou o time o tempo todo. Claro, ninguém ouvia, nós estávamos fechados dentro de uma cabine com vidro. Ele dizia para os jogadores o que fazer, para quem passar a bola, o tempo todo, os 90 minutos, e foi aquilo ali. Ele chegou a arrancar uma cadeira do camarote lá. Teve uma história assim. Não, isso eu não vi. Isso eu não vi. Mas o jogo aqui, nós tivemos esse cartão amarelo no Kahneman, que foi encomendado e foi uma coisa absurda, e teve o pênalti no Jael. Sim, escancarado. O pênalti no VAR, né? O VAR, né? E quando o juiz disse que o VAR não chamou ele para ver o lance, poxa, tem coisa. Estão preparando alguma coisa e nós temos que ter muito cuidado, porque ganhamos o jogo aqui 1-0, não foi marcado o pênalti no Jael, não foi dado o cartão amarelo para o Kahneman, e os jogadores do Lanús, que já tinham 2 amarelos ou que já tinham amarelo no jogo, o juiz administrou. Ele administrou. Então, nós tínhamos assim a desconfiança de que alguma coisa pudesse estar em andamento, e foi aí que entrou o presidente Romildo, com a capacidade que ele tem de articulação e com a eloquência que ele tem. Fizemos protesto na Comebol para o Alejandro,
o presidente da Conmebol, dizendo que o Grêmio temia pela lisura da competição, que o Grêmio temia que alguma coisa pudesse estragar a final da Libertadores. E formalizamos um protesto contra a arbitragem do Julio Bascunhan. E é verdade que fizeram um dossiê para os patrocinadores também, não? Desculpa, não entendi, deu um corte. É verdade que fizeram um dossiê para os patrocinadores também, ou isso não procede? Olha, eu desconheço se foi feito isso. Eu desconheço se foi feito esse dossiê. Mas, enfim. E o jogo lá em Lanús começou a surgir notícias aqui em Porto Alegre que estaria se criando um clima hostil para o Grêmio, para a torcida do Grêmio, que a torcida do Grêmio não deveria ir para lá, porque haveria violência. E realmente, alguns vídeos, tu deve ter visto alguns vídeos do bairro lá, dizendo aqui que vocês vão ter que passar e tal e tal. E quando nós chegamos em Buenos Aires, normalmente é feito um jantar. Normalmente não, sempre é feito um jantar das delegações, das direções, na véspera do jogo. E o Lanús não marcou o jantar. Ou seja, eles estavam realmente com um clima nada fraternal. Então, o que a gente fez? Nós tínhamos já saído aqui de Porto Alegre com algumas providências tomadas. Não sei se é de conhecimento. Nós contratamos 20 seguranças lá na Argentina, além dos seguranças do Grêmio, foram contratados 20 seguranças e 10 seguranças do Boca Juniors. Que já conheciam Conheciam os Barra Brava, os seguranças que conheciam a torcida, todas as torcidas lá da Argentina, e segurança pesado, gente que sabe enfrentar uma barra quando pesa. Então, fizemos esse movimento. O Conselho de Administração do Grêmio também, o presidente e os vice-presidentes, foram visitar o embaixador do Brasil em Buenos Aires, e o embaixador do Brasil recebeu a direção do Grêmio e colocou em contato o adido militar e a Polícia Federal brasileira lá na Argentina. E esse pessoal se articulou com as polícias de Buenos Aires e de Lanús para ter a certeza de que o esquema de segurança que estava sendo montado ia ser tranquilo. Isso deu muita segurança, muita tranquilidade para a delegação. Foi também um movimento Mas feito... na torcida também, cara, eu estava lá e há de se elogiar o trabalho que foi feito ali da direção e também do DTG, porque eu não sei o número de ônibus que tinham lá em Porto Madeiro, ônibus da torcida, né, não delegação, e o meu ônibus chegou sem incidente algum. Eu sei que teve um ou outro que teve uma pedra, que não viu, mas a grande maioria chegou no estádio bem, sem confusão, sem muita violência. Não, foi realmente tranquilo, talvez fruto desse trabalho de bastidor que foi feito, porque a polícia de Lanús e de Buenos Aires foram, de certa forma, instadas a garantir que não haveria violência contra a delegação e contra a torcida do Grêmio. Mas aí tem mais um capítulo ainda na história, que é o seguinte: quando nós chegamos na véspera do jogo para fazer o reconhecimento do campo, do gramado e treinar, como é costume e como é direito, estava rolando um jogo. Tinha um jogo no gramado, no estádio lá Fortaleza, onde o Grêmio ia treinar. E ia ser o jogo final. E aí nos informamos, não nos deixaram entrar no gramado, nos informamos, estavam testando o VAR. Estavam testando os equipamentos VAR. Como assim testamos os equipamentos do VAR? Aqui é o nosso horário definido pela Conmebol para o Grêmio treinar. E estava lá, no regulamento da Conmebol diz que em toda equipe de arbitragem da partida não pode ter nenhum árbitro que seja da nacionalidade de um dos finalistas, dos times que estão jogando. E estava o senhor Héctor Baldassi. Ele tinha sido anunciado como que ia participar, nós protestamos, a Conmebol disse que ele não iria, e quando nós chegamos lá, ele estava comandando toda a equipe de arbitragem. O VAR, os árbitros, os bandeirinhas, enfim. E
imediatamente, o Wilson Seneme, que era o presidente da comissão de arbitragem da Conmebol, ele estava lá, o presidente, o Dr. Price, os vice-presidentes, protestamos, dissemos que ele não podia participar, que ele não podia ser parte da equipe, e realmente houve um momento muito tenso ali, até a imprensa presenciou isso e registrou, e acabou que nós acabamos rompendo o cordão de isolamento que havia ali, entramos no campo e acabamos com o treino e conseguimos tirar o Hector Baldassi da equipe de arbitragem e realizamos o nosso treino. Então foram momentos assim muito tensos dentro dessa final desses 2 jogos com o Lanús, o jogo aqui na Arena com esses episódios que nós contamos, e todo esse clima que tentou se criar lá no jogo final. Que foi decisivo, né? A atuação. Se o Grêmio não tivesse tomado essas precauções, essas iniciativas, e feito os protestos que fez e as ações que tomou, provavelmente o Grêmio hoje não seria tricampeão da Libertadores, porque tudo leva a crer que existia alguma coisa montada para favorecer o Lanús. E, cara, a gente está chegando já quase 1 hora já de papo aqui, daqui a pouco vai cair. Como é que foi o retorno? Como é que foi a festa e o retorno? Uma coisa maravilhosa. Quando acabou o jogo, invasão do campo, festejos, enfim, mas tu fica com aquela ansiedade de, sabe, de retornar para casa, de encontrar... Fazer a festa com os teus fazer aqui, a festa, né? Em casa, que é o melhor lugar para fazer a festa. E aí eu já não sei agora se houve efetivamente isso, mas disseram que tinha mudado a equipe da torre de controle do aeroporto e tinha que aprovar um novo plano de voo. A gente ficou esperando, eu estava num daqueles voos, a gente ficou algumas horas dentro do avião esperando, ansioso para voltar, daí chegar lá. Tivemos que esperar algumas horas realmente para aprovarem o novo plano de voo e chegarmos em Porto Alegre. Mas no final das contas, eu acho que até... Foi bom, porque a gente chegou já de manhã aqui, já direto para a festa. Chegamos de manhã, torcida enlouquecida, a cidade tomada das 3 cores do Grêmio, e aquele desfile maravilhoso que passou até o centro, até a prefeitura, retornou para a arena. Foi um dia assim de uma emoção indescritível, uma emoção muito grande. Eu me arrepio só de lembrar, cara, sabe? Só de lembrar daquilo, do dia da festa lá. Nós temos que trabalhar para fazer outras festas dessas. Outras, quase fizemos já, mas vamos seguir. E por último, para fechar, como é que é melhor estar acompanhando de dentro do vestiário ou acompanhando de fora? Uma pessoa que passa por um departamento de futebol, ela nunca mais é o mesmo torcedor. Porque Eu acho que quem passa pela política do Grêmio já muda. Eu acho que isso aí é um degrau a mais, assim, isso, participar da política potencializado. E ter participado dessa conquista, porque tem uma coisa interessante, importante também de dizer, só o Santos de Pelé tinha ganhado Libertadores na Argentina. Fora de Argentina. O Grêmio foi o outro brasileiro que ganhou uma Libertadores dentro da Argentina. Então foi realmente um episódio assim marcante na história do Grêmio e na minha vida. Na minha vida não tem nem como explicar o significado disso. Então, eu tenho o vídeo do retorno da festa que eu tenho lá do vlog ainda da final da Libertadores, acho que tem alguns minutos tu falando lá de dentro da arena do dia da festa lá. Quem quiser ver, acessa lá. O que acontece assim, ó, às vezes acontecem coisas no time e nas escalações que quem está olhando de fora não sabe o porquê. E quem está lá dentro sabe de um detalhe que determinou isso ou aquilo. Então, o torcedor de fora, às vezes a gente tem solução para coisas que não são plausíveis, porque aquilo que a gente acha que é o óbvio não pode acontecer por alguma razão. Então, é diferente hoje, o Odorico torcedor, mas a paixão é a mesma. A paixão pelo Grêmio, a defesa do Grêmio, talvez não tenha a emoção maior em termos esportivos do que ir para um jogo do Grêmio
e ver o Grêmio fazer um gol, ver o Grêmio ganhar um campeonato é uma coisa que a gente vive uma loucura realmente e uma paixão assim que não tem como descrever. Tá certo. Tchê, queria te agradecer muito. Muito legal a conversa. Muito legal o papo aí. Acho que o pessoal gostou. Vi que alguns comentários ali do pessoal curtiu de ter essas informações, de ter esses detalhes de bastidor, de como é que foi a temporada de 2017. Então, eu queria te agradecer muito por ter dedicado essa hora aí para nos contar. E agradecer a todo mundo aí que acompanhou aí, que fez vários comentários, o pessoal mandou algumas perguntas, mas às vezes a gente não consegue ir acompanhando e fazendo. Mas então, obrigado, Dorico. Eu que agradeço, Duqueira, a oportunidade. É sempre uma satisfação, uma alegria comunicar com a torcida do Grêmio. Tem tanto carinho dessa torcida por mim. A gente trabalhou no Grêmio, dei bastante de mim pelo Grêmio, sempre pensando em tornar o Grêmio maior. E é uma oportunidade dessa, realmente, eu fico muito grato. Boa noite a todos e até a próxima. Um beijo para a Tati aí. Tá, obrigado. E até mais, então. Até mais. Valeu, um beijo Nico. para os teus aí também. Até mais. Valeu, grande abraço. Então tá aí, pessoal. Tá aí a live com o Dorico. Mais uma vez, obrigado para todos aí que comentaram. Abraço do Dorico e na Tati aqui. Até a patroa tá mandando um abraço aqui. Muito obrigado para todos aí. Vamos trabalhar essa semana aí para tentar fazer mais uma live ou duas aí. Eu anuncio aqui nos stories, anuncio lá no Twitter e tal. Mas obrigado pela companhia e vamos, Grêmio. Vamos lá. Esperando aí que a gente consiga trazer mais conteúdo legal assim nessa parada aí, nessa saudade que a gente já tá do clube, saudade que a gente tá dos jogos aí, que a gente consiga amenizar aí com algum conteúdo aí. Valeu? Obrigadão aí, boa noite para todos e boa semana.